Olá, estamos indo agora para o nosso terceiro e último bloco, mas como passa rápido, né? Um bate-papo interessante, onde com uma vasta informação, com a veia empreendedora muito forte e que isso vem de geração em geração, tenho certeza que os filhos dele também devem ter essa veia, e não só de empreendedorismo, mas de desbravar, de ser pioneiro, e isso é muito bacana. E Ricardo, no último bloco eu finalizei falando sobre que não parava por aí, você também tem uma paixão. E essa paixão é o futebol. Exatamente. Eu sei que você já esteve aqui, inclusive, em outros podcasts, falando um pouco sobre o Capital Futebol Clube, né? Que era Ricanato antes. Era Ricanato Futebol Clube. Era Ricanato Futebol Clube e passou a ser Capital Futebol Clube. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa paixão e me falasse um pouco da sua visão, não do ponto de vista da paixão pelo esporte apenas, mas de business. O que você enxergou e como você vem construindo ao longo do tempo essa marca, né? Porque também uma coisa que me parece que está na veia dos ricanatos é justamente de saber que as coisas não é de curto prazo, porque você também vem nessa empreitada já há algum tempo, né? Exato. Assim como lá no loteamento percebeu que ali era uma oportunidade que você ia construir, mas sabia que não era uma coisa de curto prazo. Eu vejo a mesma trajetória sua no futebol. E os frutos já estão começando a chegar. E sim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a questão do esporte, essa paixão do esporte é coisa de infância, né? Que eu sempre fui atleta, né? Igual a gente falou no primeiro bloco aqui. Quando eu cheguei para o Tocantins, eu jogava basquete, aqui ninguém jogava basquete, na escola, na educação física, eu comecei a dar treino para os colegas, né, para montar um time de basquete ali na escola. Então eu sempre fui envolvido de alguma forma. Lá em Porto era basquete, era futsal, era futebol de campo, era atletismo, e continuei na faculdade praticando. Depois eu fui até gestor, né, em 2005, 2006 eu assumi o cargo de subsecretário estadual do esporte. Isso aqui em Palmas? No Tocantins. É no Tocantins? Secretário estadual. Estadual não sabia. Olha, outra informação. Meu Deus. 2005, 2006. Eu tive lá 1 ano e meio praticamente como subsecretário estadual. Que bacana. Então foi uma oportunidade ímpar que eu tive de conhecer praticamente todo o estado. Né? Eu perdi as contas, mas eu lembro que quando eu estava lá eu visitei 99 municípios. Né? Porque a gente ia representando o governador em abertura de jets, abertura de jutes, né? Jogos abertos, a gente estava sempre participando, né? O secretário ia para um lado, eu com o subsecretário ia para outro, enfim, foi uma época bem legal, bem interessante, que eu pude conhecer bastante o Tocantins, né? Então, saindo dali, eu falei, pô, já trabalhei como atleta, já trabalhei como gestor público, acho que como é que é trabalhar como gestor privado, né? Num primeiro momento, a ideia era ser empresário de atleta. Mas assim, como é que você vai ser empresário de atleta aqui no Tocantins, onde assim o futebol ele não tem tanta visibilidade, né? Não tinha naquela época, isso foi lá para 2008, 2009, não tinha muita visibilidade, como hoje ainda não tem tanta visibilidade assim a nível nacional, né? Para poder dizer, vamos ter um jogador aqui, vamos revelar ele e mandar para algum lugar. Eu falei, não, vamos... Tentei 1 ano, 2, mas vi que realmente não era viável. E a gente falou, não, vamos fazer um projeto social. Vamos colocar ali no entorno de um campo de futebol, ali em torno dos loteamentos, e vamos selecionar meninos da região do Taquaralto, no entorno do nosso loteamento, né, para a gente dar uma atividade para os moradores. E a gente criou o time Ricanato Futebol Clube, para ser um clube amador. O primeiro campeonato que a gente foi disputar foi um campeonato estadual na categoria sub-20, junto com outros clubes profissionais, né, Interporto, Palmas, Tocantinópolis, Araguaína. A gente participou e foi campeão. Amador, na primeira vez fomos campeões estaduais, né? E aquele ano, já era naquele ano, até hoje ainda assim, o campeão tinha o direito de participar da Copa São Paulo de futebol júnior. Só que para isso tinha que ser profissional, e a gente não era profissional, né? E eu comecei a enxergar uma possibilidade. Falei, pô, se a gente virar um clube profissional, se a gente começar a descobrir jogadores e tal, é a vitrine que antes eu não tinha, eu posso começar a ter
a partir do momento que você vai participar com as categorias de base em campeonatos fora do nosso estado. Então, assim, o que nasceu como um projeto social, ele migrou para uma empresa. Então, assim, business. Um negócio. O Capital, ele nasceu oficialmente como Ricanato em 2012, então, quer dizer, tem 11 anos que eu estou trabalhando com futebol. Em 2014, nós viramos um clube profissional, que até então era mais para ter direito de participar em campeonatos nacionais de categoria de base, mas a gente também joga o profissional aqui, local, Certo. regional, né? Essa virada de chave, o que faz um time ser profissional para ser amador? O que quais os pré-requisitos? Olha, você não chega assim, pelo menos aqui na federação, fala assim, eu quero ser um clube profissional. Certo. Não, você tem que ser primeiro amador, disputar um torneio classificatório amador, que o campeão, na época era o campeão e o vice, né? A gente foi vice-campeão, dá o direito de se profissionalizar. Aí você tem que pagar as taxas, você muda o seu status profissional, porque aí você pode participar de campeonatos profissionais onde você contrata jogadores profissionais. Então, até então, você como amador, você não paga jogador, você joga num outro nível de campeonato. Então, para você, por exemplo, jogar um campeonato brasileiro da Série A, por exemplo. Quem que joga o campeonato da Série A? É quem ascendeu da C para A. Quem joga o B? Quem ascendeu da C para B ter a trajetória. E da D só para C. A D é o quarto nível, quarta divisão no Campeonato Nacional. Quem joga a quarta divisão? São os campeões e vice-campeões estaduais, que jogam a nacional. Como que você vai ser campeão estadual da primeira divisão? Primeiro você tem que entrar na segunda para chegar na primeira. Então, subir a escada. A gente fez toda essa trajetória. A gente, em 2014, a gente virou profissional, jogamos a segunda divisão, 14, 15, 16 a gente subiu para a primeira divisão Tocantins, 2017 caímos, 2019 a gente foi campeão da segunda divisão, aí em 2020 a gente voltou para a primeira divisão, onde a gente está até hoje. E esse ano a gente foi vice-campeão estadual. Que bacana. E isso nos deu o direito do ano que vem a gente representar Palmas e o Tocantins no cenário nacional. Então, ano que vem, a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro da quarta divisão, que é a Série D. Vamos jogar a Copa do Brasil, então ano que vem possivelmente vai vir um time grande jogar aqui no estádio Newton Santos, né? Está torcendo para que venha um time realmente da Série A, de nome nacional, que possa levar muita torcida, né? Que a gente possa dar esse prêmio, né, para os moradores de Palmas, para ter um grande espetáculo aqui, e também a Copa Verde. Então, assim, por que esse tipo de investimento? Para exatamente dar visibilidade a jovens atletas que estão no clube que possam vir a ser negociados com clubes maiores, né? E isso leva um tempo, né, Ricardo? Isso leva um tempo. Com certeza. Em qual degrau você já está? Olha, hoje a gente está naquele degrau que gasta muito e ganha pouco. Ainda é investimento. Ainda é muito investimento. A gente ainda não teve assim, um retorno significativo. Por exemplo, a gente vai jogar a Copa... Como a gente classificou para a Copa do Brasil, tem uma premiação que é até legal. Até fala, vai ser o primeiro ano, o ano que vem, que a gente vai jogar com orçamento. Porque até então, a gente entra e vai assim, conforme vai vindo as despesas, a gente vai pagando, vai investindo, vai colocando, né? Então... O ano que vem a gente vai ter uma premiação até interessante. Vai ser o primeiro ano que vai entrar um recurso dentro do clube. Mas esse recurso não é para ganhar dinheiro, é para gerir o negócio. Ainda não é para ganhar dinheiro, mas vai chegar um momento, assim como chegou ao Ricanato, na parte de loteamento. Assim a gente acredita, assim a gente trabalha. Então, assim, está tomando uma proporção que hoje a gente não consegue mais tocar sozinho, a gente precisa de parcerias, então já tem um grupo gestor que está trabalhando junto com a gente para poder viabilizar a contratação de atletas de nível, em condições financeiras que a gente possa bancar, ir atrás de patrocinadores, né? A gente briga muito, né, para que o Tocantins, o governo do estado, implante a lei estadual de incentivo ao esporte, que nós não temos. Nossos estados vizinhos praticamente todos têm, né? Então, se a gente tivesse uma lei estadual de incentivo ao esporte, ia ser muito importante para poder viabilizar os clubes, não só o futebol, mas todos os esportes e todos os atletas a conseguirem recursos da iniciativa privada com dedução de imposto, né, para poder viabilizar o esporte. Isso facilitaria muito. Então, como não tem,
como a gente também não tem muita visibilidade, não tem cota de televisão, porque os jogos não são transmitidos. Você liga a televisão no meio de semana, no final de semana, você não vê um jogo do Campeonato Tocantinense. Você vai ver um jogo da primeira divisão, né? O que significa isso? Se você tendo visibilidade, existe a possibilidade do patrocínio. Exatamente. Então você acaba tendo recurso para poder se movimentar, correto? Sim, por que você vai investir para colocar o seu nome na minha camisa se não tem visibilidade? Se não tem visibilidade. Quem que vai ver o nome ali? Né? Vou botar uma placa no campo se você leva pouco torcedor. Por que você leva pouco torcedor? Porque você não tem dinheiro para investir em grandes jogadores para ser um atrativo ali. Então, tudo é assim, é um ciclo que você tem que ir construindo aos poucos. Então, hoje, realmente, nesses 10 anos, a gente paga para jogar, paga para tocar o clube. Então, mas assim, a gente tem uma particularidade em relação aos outros clubes, por ser um clube empresa, a gente consegue, eu costumo falar que a gente tira leite de pedra, realmente, com pouco recurso que a gente tem, é pouca gente que trabalha, muita gente trabalhando bastante para conseguir atingir esses resultados. A gente tem total possibilidade de fazer parcerias, de atrair investimentos. Então, assim, a gente tem projetos bem audaciosos também, como temos na Ricanato, né? Sim. Que não para ali na imóveis. A gente tem ideia de construir postos de gasolina, shopping, centros comerciais, prédios, tem muita coisa na nossa cabeça. No futebol também não é diferente disso. A gente tem ideia de construir um estádio próprio, que seja um centro de eventos, onde ali você possa ter shows, onde você possa organizar torneios, campeonatos, escola de futebol. Então, a gente tem muita coisa que a gente pensa nisso, né? Infelizmente, nós estamos caminhando para o fim, mas eu quero ter a oportunidade de poder... Eu já te conhecia, mas eu vi que eu não conhecia nada. Porque eu não sabia nem a metade daquilo que você me contou aqui. E eu fiquei muito feliz em ouvir tudo aquilo que eu ouvi. Se fosse fazer uma síntese daquilo que a gente conversou, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte... da inspiração que você, Ricanato, seu pai, o que vocês empreendem, traz para nós. Primeiro, visão. Visão estratégica e de longo prazo, não apenas de curto prazo. Uhum. Disciplina. Integridade, perseverança e resultado. E vocês trabalharam todas essas vertentes e a gente percebe os resultados. Mas dentro de princípios, né? E isso é o bacana para que a nossa audiência que está nos ouvindo possa entender que existe um processo para a chegada do resultado. Com certeza. E resultado por resultado não vale a pena. O resultado precisa estar aliançado com os frutos, e os frutos são esses princípios, porque isso são resultados sustentáveis, né? É uma empresa familiar, é uma empresa onde a gente percebe a união entre os irmãos, a família ali lutando dentro de um propósito comum, e isso é bonito de se ver. Então, eu gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho, pela inspiração que você nos traz nessa tarde, que traz para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência, e que a gente possa cada vez mais poder divulgar esses resultados, Ricardo, porque isso acaba incentivando outras pessoas e fortalecendo nessa caminhada do empreendedorismo, dos negócios, porque não é fácil. É muito bonito falar que eu sou empresário, sou empreendedor, mas a jornada não é fácil. Tem jornada de baixa, de alta, e a gente precisa entender que tudo é cíclico e a gente tem que manter firme naquele propósito. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela oportunidade de eu estar tendo agora de conversar contigo. Juliano, eu que agradeço, me sinto honrado de estar aqui, né, fazendo parte dos seus convidados, né? E estou sempre à disposição quando puder trazer meu pai. Meu pai está lá em Portugal, chegou Será uma grande honra. Ele deve voltar só no final do ano, né? E não deu nem tempo de falar dos negócios que a gente tem em Portugal, Sim, senão vai mais um outro bloco aí só para poder falar disso. Mas a gente tem muito orgulho também de contar essa história, né? Porque a gente... você falou no começo, eu cheguei no Tocantins com 16 anos de mudança, hoje eu estou com 50. Então eu tenho 34 anos, né, de 33 para 34, né? Eu sou mais tocantinense do que paulista. Minha esposa é tocantinense, meus 3 filhos, um nasceu em Porto, 2 nasceu em Palmas. São todos tocantinenses. Então, assim, eu me considero 100% quase tocantinense, né? Eu falo que sou paulista, porque eu nasci lá, mas assim,
A minha história de vida está toda aqui, né? Então, eu falo isso com muito orgulho. E sempre que eu puder estar contando nossa trajetória para que sirva de inspiração para outras pessoas, eu tô pronto, estou à disposição. Nós que agradecemos, mande um abraço para o seu Horácio, conto com o seu apoio de trazê-lo aqui e dizer para você, todos os 3 filhos seus com certeza são abençoados, mas o que nasceu em Porto deve ter um brilho melhor, um brilho mais forte. Tá certo. Um grande abraço. Um abraço. Então, até o próximo episódio.